Saudações, investidores. Bitcoin agora cotada a $46.900. Bitcoin que está segurando no suporte importante, porém não está conseguindo demonstrar a força que precisamos para retomar a alta. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse price action, te mostrando o que eu espero para a madrugada. Além disso, quero fazer análise das 10 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, AXS, BNB, EGLD, Ethereum, Gala, Mana, Sandy, Ripple e Haka. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que as análises que eu vou fazer aqui são da Binance Futures, tá? E se você ainda não conhece a maior exchange do mundo, eu fortemente recomendo que você crie sua conta usando os dois primeiros links na descrição. No primeiro link, você vai ter 20% de desconto no spot, nas suas taxas, e no segundo, 10% de desconto. Então vale a pena você conhecer. E se você for operar na Binance Futures, não deixe de ver os vídeos da playlist, não deixe de assistir, tá bom? Vale a pena para você se preparar para fazer as suas operações. Vamos lá. Investidores, vamos começar aqui então falando um pouco no 4 horas da situação do Bitcoin, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre um padrão gráfico aqui que cada um tá vendo de uma maneira diferente. Eu quero discutir com você esse padrão e o que realmente é importante. Além disso, também vamos fazer uma atualização de tempos gráficos menores, como 1 hora ou 15 minutos, o que aconteceu aqui durante o dia, né? Tanto a partir de uma perspectiva técnica, quanto de uma perspectiva da análise de sentimento que deu uma melhorada, tá bom? Mas vamos lá, investidores. Vamos começar aqui, né, relembrando vocês que a nossa tendência no 4 horas é de baixa, porém nós temos um suporte importante nessa região entre os 45.500 e os 45 mil dólares, tá? Enquanto o preço se manter aqui em cima, a gente vai ter essa região importante. Perdê-la para mim seria muito ruim, o que ditaria uma boa probabilidade do preço ir tentar buscar um fundo aqui mais próximo lá da região dos 40 mil dólares. Vocês sabem, no diário, no semanal, a gente continua em tendência de alta, então na minha visão, a gente vai ter oportunidades de acumulação à medida que a gente for caindo e liquidando aqui, tá? Mas para quem é mais conservador, a gente precisa ver o rompimento aqui dessa linha de tendência para cima. E para mim aqui, investidores, não importa muito se a gente está num triângulo descendente ou se está numa bandeira, numa bullish falling wedge. Eu prefiro acreditar aqui que estamos num triângulo descendente por causa de alguns fatores, tá? Primeiro, a gente vem de uma tendência de baixa, então não faz muito sentido eu falar aqui que a gente está formando um padrão de continuação da alta, sendo que a tendência é de baixa, né? Então eu acho que é mais correto aqui a gente olhar para um padrão aqui não muito bonito, do que a gente querer ver um padrão bonito aqui acreditando que vai romper para cima. Porém, muito claramente, né, o que a gente precisa é ter esse rompimento. Enquanto a gente não tem, para quem é mais conservador, o ideal é que aguarde aí, tá bom? Então, olho para o rompimento da região entre esses 47.500 que a gente testou hoje aqui e os 50 mil dólares, tá? Enquanto não passar aqui, a tendência é muito clara de baixa. Em compensação, se passar daqui, a tendência vai ser de alta no 4 horas, do diário, no semanal, e a partir daí, a gente vai ter boas probabilidades para acreditar num final de ano melhor para o Bitcoin. Enquanto não romper, na minha visão, não, tá bom? Olhando no 15 minutos aqui, aparentemente a gente está simplesmente formando um padrão de continuação da baixa, tá? Lembra daquele volumão que a gente deixou? A gente segurou ele, né? Conseguiu romper para cima. Então a gente vai ter esse suporte aqui nesse momento até a região dos 45.800 dólares, tá? Um rompimento dos 45.800, na minha visão, provavelmente vai levar o preço a continuar uma tendência de baixa, o que não seria nem um pouco bonito. Beleza? Continuando e falando dos nossos indicadores de sentimento, eles melhoraram um pouco, tá? Por alguns fatores. Primeiro, a gente teve uma queda no nosso long short ratio nessa alta, dos 3.15 para os 2.5, tá? Isso é algo positivo, assim como o nosso CVD deu uma quedinha. Porém, olhando em prazos maiores, a gente continua numa situação não muito confortável aqui, com 2,5 longos para cada short e com o CVD bem elevado, levando em consideração tempos gráficos maiores. Então, ainda não acho que a gente tem uma situação boa aqui para o Bitcoin, só tá melhor do que hoje mais cedo, né? Inclusive, na minha visão, a gente teve boas oportunidades de distribuição à medida que a gente foi rompendo acima ali dos 47. Repara que a gente tem liquidações e tem bastante compra a mercado. Nada de outro mundo, como foi, por exemplo, a oportunidade de ontem, né, de manhã, mas sim oportunidades para colocar o dinheiro no bolso, e é exatamente essa a minha estratégia ainda, tá? Vender entre essa região acima dos 47 mil dólares até os 49. Se ultrapassar ali, a gente vai olhar mais para longe e não vamos mais vender, tá bom? Enquanto tá aqui a tendência é de baixa, a situação não é muito legal. Porém, a gente pode ficar de olho também para uma confirmação dessa baixa, perdendo a região dos 45.800 e de maneira mais conservadora dos 45. Mas a situação continua ruim.
tá bom? Continuando aqui, indo para uma análise das altcoins, eu acho que faz sentido a gente fazer uma análise aqui delas no 4 horas, né, para lembrar a situação que a gente está vendo aqui. A ADA, Cardano, para começar, está bem semelhante aqui ao Bitcoin, né? Parece um triângulo descendente. Se perder esse suporte aqui, provavelmente a gente forma novos fundos e vamos ver a ADA brigando mais próximo do $1, onde a gente tem um suporte e zona de stop loss hunt importante, beleza? A situação está muito ruim, a gente precisa ver um rompimento dessa linha de tendência aqui, algo semelhante do Bitcoin. A gente tem um alarme na região dos 1,34, tá? Só se romper aqui a gente vai conseguir ficar mais otimista na ADA. Muito ruim a situação. A XS também semelhante, tá? A gente tem um padrão aqui, inclusive já rompeu o fundo, a situação é bem ruim, zona de distribuição qualquer ponto aqui para ficar mais otimista acima dos $102, tá? Enquanto isso, tendência de baixa aqui, bem feia a XS, a gente pode dar uma olhada aqui no diário para ver que a gente tem um suportezinho na região dos 75 até os $65. Pode ser a próxima zona de acumulação aqui na XS. BNB. Vamos lá, BNB é uma das melhores, tá bom? BNB a gente está num padrão de continuação da alta depois dessa pernadaça aqui, uma bullish falling wedge. Para a gente ficar um pouco mais otimista, a gente gostaria de ver o rompimento aqui dos 546 e de maneira mais conservadora dos $600, tá? Rompimento dos $600, todos os tempos gráficos vão para a alta. Porém, nesse momento aqui, a gente olha também para essa região de fundos próximos aos 480 como uma potencial zona de acumulação. Se perder, somente os 430, beleza? Continuando, falando sobre a dominância agora, a nossa dominância está bem baixa, tá bom? Dominância denota bastante risco aqui, a gente próximo dos 40%. Não é um bom sinal isso, tá? Isso mostra pra gente que as pessoas estão muito otimistas. Só ver os comentários dos vídeos pedindo as altcoins. Várias altcoins aí que algumas eu não tinha nem ouvido falar, como a própria Raka que a gente vai analisar hoje. Então, realmente, galera, ainda vejo esse otimismo no mercado. Isso é um mau sinal, tá bom? Um sinal de que a gente pode cair mais para esse otimismo se dissipar. Continuando, EGLD. EGLD é uma das que mais subiu, né, nas últimas semanas e teve também uma queda significativa. Repara que a gente está perdendo um suporte que a gente não pode perder, tá? Essa região dos $240 é muito importante. Então toma cuidado, se começar a perder os 220 aqui, a gente vai assumir uma tendência de baixa muito feia aqui, né? A gente tem um volume de distribuição no topo que a gente comentou no último vídeo e a situação é bem ruim. Para ficar um pouco mais otimista, teria que ver esse rompimento com força aqui, quem sabe na próxima, tá? Não vejo nem zona de acumulação aqui, nem nada parecido. Se começar a cair, a próxima zona de acumulação é só os 160. Ethereum. Ethereum também é uma das melhores, tá bom? A gente tem um padrão de continuação da alta, um rompimento dos 40 e 50 aqui. Seria bom dos $4.050, assim como acima dessa região dos 4.350 também, tá? Antes disso, a situação não é muito boa, mas vejo potenciais acumulações na região dos 3.500 até os $3.300, beleza? Uma das melhores aí, a Ethereum, mas a gente precisa ver demonstrações de força importantes aí nas próximas semanas. Gala. Vamos lá, Gala continua numa tendência de alta no longo prazo, né? Porém, no curto prazo, a situação tá feia, né? Gala é uma das que está corrigindo essa nossa alta aqui. Um rompimento dessa linha de tendência seria muito bom. Então, eu olharia aqui para a região dos 52 centos como uma região de rompimento importante, tá? Se não, você olharia para acumulação lá nos 25 centos. Você já está bem longe. Acho que a gente está numa no trading zone, a situação é feia aqui da Gala. Mana. Vamos lá, Mana também semelhante, tá? A gente precisa romper essa linha de tendência com mais força. Atenção aos 3,38, aqui 3,40. Um rompimento aqui em cima seria algo positivo, tá? Assim como, se a gente continuar essa tendência de baixa, a gente pode ter problemas, está numa zona de suporte importante aqui. Se perder, eu só vou imaginar um reteste aqui dessa região de 1,50, muito longe, né? Então a gente precisa ver a demonstração de força aqui para ficar mais otimista. Raka. Vamos lá. Raka é uma criptomoeda sem volume, né? Nem tem na Binance, mas muitas pessoas pediram, então eu quero fazer a análise dela. A situação é terrível, tá? A gente está numa tendência de baixa muito feia. Se a gente fosse ter uma alta, eu imaginaria um pivô acima dessa região, a gente não conseguiu. Então vira uma zona de distribuição muito feia aqui, tá? A partir desses 33 aqui, dessa região dos 50, é a zona de distribuição muito feia aqui, a Araca, sem zona de suporte abaixo, situação terrível, tá bom? Sandy, vamos lá. Sandy, continuando aqui, temos uma tendência de baixa na Sandy e uma tendência de alta no longo prazo. Então a gente fica de olho para rompimentos importantes, como por exemplo a região dos 5,38. Esse rompimento aqui pode dar oportunidade de compra. Se não conseguir, só nos 3,50, situação aqui de suporte de antigos topos históricos. Ripple. Para finalizar, a Ripple continua aqui numa tendência de baixa, né? A gente teve um rompimento aqui, então se a gente retornar nessa região dos 83 e tal, pode ser um trade de curto prazo, tá? Mas a situação não inspira muita confiança, a gente tem bastante resistência acima, então a gente pode ter um trade de curto prazo aqui, mas a situação é ruim, tá? Ficaria de olho também para esse rompimento de linha de tendência para a gente continuar uma tendência de baixa aqui.
Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? A situação toda do mercado tá bem feia. Lembre-se que a gente realmente tem o S&P 500 aqui puxando hoje, fazendo a gente ter uma queda significativa no Bitcoin e nas altas. Mesmo assim, o otimismo nas altas ainda tá aí. A gente está próximo de 40% da nossa dominância, o que é uma situação que inspira cuidado, beleza? Então vamos ficar de olho, lembrem-se, essas altcoins estão extremamente correlacionadas com o Bitcoin, em especial num cenário de incerteza global. Então um rompimento do Bitcoin para cima, lá dos 49, por exemplo, pode ser muito bom para essas altas. Mas não parece que é o que vai acontecer, tá bom? O Bitcoin, na minha visão, está dando oportunidades de distribuição. Se ele muda isso, tem um rompimento forte para cima, com o sentimento continuando melhorando, a situação fica melhor e a gente pensa em ficar um pouquinho mais otimista para esse final do ano. No momento, não consigo ver esse otimismo. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se assistir, deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo.